Olá a todos vocês. Bom, gente, hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o pai da igreja Inácio. Esse pai da igreja de 30 a 107 depois de Cristo. O mito sedutor que representa este pai como uma criancinha a quem o Senhor colocou no meio de seus apóstolos, segundo Mateus 18:2. Então surgiu uma história que essa criança que está registrada em Mateus 18:2, o qual Jesus coloca ali entre os apóstolos, possivelmente seria esse pai da igreja chamado Inácio, tá? Indica pelo menos o período em que ele pôde ter nascido. Que ele e Policarpo foram discípulos de João não passa de uma tradição. Então a questão de que Inácio e Policarpo foram discípulos de João, isso se trata apenas de uma tradição. E a questão de acreditar que Inácio realmente era essa criança também não passa de uma tradição sem alguma comprovação, apenas uma especulação. Ao todo, as obras de Inácio, 15 epístolas que levam o nome de Inácio. Estas são: uma para a Virgem Maria, duas ao apóstolo João, uma a Maria de Cassobela, uma a Tárcias, uma a Antioquianos, uma a Ero, uma ao diácono de Antioquia, uma a Filipenses, uma a Efésios, uma a Magnésios, uma a Trálias, uma aos Romanos, uma aos Filadelfianos e uma a Policarpo. As três primeiras só existem em latim. Então, as três primeiras, a Virgem Maria e duas ao apóstolo João, existem em latim. Todo o resto é existente em grego. A opinião universal dos críticos, que a primeira das 8 dessas cartas inacianas de Inácio é espúria. Então, a maioria dos críticos acredita que são espúrias. Elas carregam em si a prova indubitável de ser a produção de uma idade mais avançada do que aquela que Inácio viveu. Então as pessoas acreditam que isso lá está bem posteriormente. Quem diz isso é Eusébio e Jerônimo, ou seja, nem Eusébio nem Jerônimo faz a menor referência a elas. Bom, é como se elas não tivessem existido, né? Mas depois de a questão ter sido assim simplificada, ainda permanece suficientemente complexo. Das 7 epístolas que são reconhecidas por Eusébio, reconhece 7 epístolas, 2 versões estão em grego, uma mais curta e a outra mais longa. É claro que uma ou outra dessas exposições vem de um texto corrompido, e os estudiosos concordam em aceitar a forma mais curta como representando as verdadeiras cartas de Inácio. Os críticos oscilaram em qual das epístolas deveriam ser aceitas e quais rejeitadas. Aí tem Usher, Isaac, Coleterius, Smith e outros editaram os escritos atribuídos a Inácio de forma diferente, até que finalmente, por volta do início do século XVIII, as 7 epístolas gregas vieram a ser aceitas na sua forma mais curta como os verdadeiros escritos de Inácio. A principal fonte da informação sobre ele é encontrada nos registros de seu martírio, ao qual o leitor é remetido. Policarpo, um pai da igreja, também faz alusão a ele em sua epístola aos Filipenses e também as suas cartas. Irineu, também outro pai da igreja, cita uma passagem de sua epístola aos Romanos, sem contudo nomeá-lo. Orígenes 2 vezes se refere a ele, pela primeira vez no prefácio de seu comentário em Cantares de Salomão, onde ele cita uma passagem da epístola de Inácio aos Romanos, e novamente em sua 6ª homilia sobre Lucas, onde ele cita a epístola aos Efésios, ambas nomeando o autor. Onde eu quero chegar com isso, está aqui a bibliografia aqui embaixo, não sei se dá para vocês verem, mas está aqui. Esse pai da igreja, ele é de 30 a 107 depois de Cristo. A mesma coisa também, não faz menção de divindade e nem acerca da Trindade, tá? Então é um estudo que me solicitaram, então estou aqui pesquisando, estudando. Então estou colocando para vocês apenas a visão dos pais da igreja. Por quê? Porque eu não tenho papiro nesse período aqui, ó. Não existe papiro concernente a esse período. Se não existe, de onde que tirar a ideia? Então, como eu disse, não posso pegar a Bíblia hoje e dizer que está aqui na Bíblia, só que não tem papiro, tá? Então depois eu vou chegar até... Eu estou nos primeiros, tá? Estou indo na história, tá certo? Então mais um pai da igreja aí. A datação, segundo os historiadores, segundo os críticos também, está aí. Mas de toda a obra de Inácio, considerada existencial, que realmente veio do trabalho dele, não há menção de divindade e muito menos de trindade. Tá certo? Um abraço para todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau.